Que jogo! Que jogo foi esse? Salve, salve, torcedora atleticana, torcedor atleticano. Ferroviária 1, Atlético 2. Olha só, eu não vou entrar aqui, analisar esquema de jogo, formação da equipe no 3-5-2, 4-4-3, não vou entrar nesses aspectos aí de formação de equipe, formatação e tudo mais. Eu vou mais falar do que foi o jogo e individualmente de alguns atletas que hoje estiveram até bem abaixo daquilo que vinham sendo durante a competição. Outros até voltaram ao normal, mas durante o meu comentário aqui eu vou tocar nesse assunto, na questão individual de um ou outro atleta atleticano. Mas assim, um jogo absolutamente maluco. Tivemos um primeiro tempo em que o Atlético, desculpem, um primeiro tempo em que o Atlético ele iniciou o jogo bem, controlando as ações, se impondo até. O Atlético começou com a marcação alta, ou com as linhas altas, né, como os especialistas costumam dizer, e isso atrapalhou bastante a equipe da Ferroviária, que não conseguia construir nada, e o Atlético sempre ali povoando a defensiva da equipe da Ferroviária. Mas à medida que o tempo foi passando, e não demorou muito tempo, a Ferroviária começou a gostar do jogo também. E por que começou a jogar, a Ferroviária começou a jogar mais, começou a gostar do jogo? Porque, agora eu vou falar na questão individual, porque o Filipinho, no meio de campo, o meio de campo foi formado ali com o Filipinho, com o Zapelli e com o Patrick. O Filipinho é um jogador jovem, é um jovem jogador, e é um jogador até certo ponto bom na questão de marcação, né? Ele faz isso razoavelmente bem, mas tecnicamente ele nunca foi um bom jogador. Ele é um jogador sofrível tecnicamente, mas ele acha que ele é um bom jogador tecnicamente. Ele pensa que ele é um bom jogador, tecnicamente falando, então ele tenta fazer algumas coisas dentro de campo que ele não tem condições de fazer, e ele tenta fazer e prejudica a equipe e dá gás para a equipe adversária com os erros dele. Então isso aconteceu no primeiro tempo. Todas as vezes que o Filipinho tentou sair jogando não deu certo, ele errava os passes, perdia a bola e causava tumulto ali para o Atlético passava ali por um certo perigo, se bem que o Santos não fez nenhuma defesa nesse jogo, mas assim a Ferroviária finalizava também, só que a bola passava longe, passava do lado, por cima, não exigindo defesas do goleiro Santos, que depois eu vou falar sobre ele também. Então assim, o Filipinho, o Patrick, jogador, como todo mundo sabe que é um jogador muito lento, o Odair Hellmann colocou ele, porque segundo o Odair Hellmann, jogo fora de casa é pro Patrick e não pro Leozinho. São assim, o Odair Hellmann ele tem algumas convicções, e ele é teimoso dessas convicções, mas hoje o Leozinho entrou e resolveu o jogo. Só que depois de muito tempo, depois de muito tempo que o Leozinho entrou. O Leozinho já era para iniciar jogando ou entrar muito antes. Então assim, o Patrick, jogador lento, e ele estava fazendo a função errada, porque ele é um jogador, querendo ou não ainda, mesmo com esse físico avantajado, né, para não dizer outra coisa, ele é um jogador avançado no meio de campo, ele é um volante avançado. Ele não é um volante recuado. Ali o único volante recuado é o Filipinho. O Patrick é um volante avançado, mas ele entrou com a função também de volante recuado. E ali o Patrick atrapalhou o Filipinho atrapalhou o Patrick, os dois ali bateram cabeça na questão de tempo de bola também, na hora de se antecipar de uma jogada, para evitar que ali o meio de campo da equipe da Ferroviária
construísse alguma coisa. E a lentidão deles deu gás para a Ferroviária. A Ferroviária pensou, opa, coisa não é tão complicada assim não. E a Ferroviária foi gostando do jogo, mas foi finalizando assim com chutes de média e longa distâncias que não acabaram levando tanto perigo ao Santos, que o Santos não precisou fazer nenhuma defesa. Acho que no jogo todo o Santos não precisou fazer nenhuma defesa. A Ferroviária finalizou? Sim, finalizou. Mas as bolas não foram no gol. Ou, se foram, eram defesas fáceis para o goleiro Santos. E, mesmo assim, foi o primeiro tempo em que o Atlético ele teve melhor que a Ferroviária, porque o Atlético construiu uma chance real de gol com o Zapelli, numa cabeçada dentro da área. O goleiro Denis fez uma excelente defesa. Mas aí é a hora que eu volto na questão do Filipinho no meio de campo. O Filipinho, como eu falei, deu gás, deu moral para a equipe da Ferroviária criar, com os erros dele. E num único lance, a Ferroviária meteu 2 bolas na trave do Atlético. A Ferroviária poderia ter feito o gol no primeiro tempo, e eu diria até que a chance mais clara de gol no primeiro tempo foi da Ferroviária. Embora, no geral, no primeiro tempo, o Atlético foi melhor. O Atlético, tecnicamente, visivelmente, era uma equipe que tratava melhor a bola. Apesar da gente ter ali o Speed Mendonça. Speed Mendonça, todo mundo sabe que, tecnicamente, ele é um 0 à esquerda. Tecnicamente, o Speed Mendonça, ele maltrata a bola. Mas ele compensa isso com a sua voluntariedade, com a sua velocidade, e ele às vezes está sempre presente, consegue finalizar. Ele está sempre presente ali na hora certa, no lugar certo, para finalizar. Ele até hoje finalizou, teve boas finalizações, que só não foi gol porque o goleiro Denis da Ferroviária evitou. Mas ali, na questão de finalizar, o Mendonça até finalizou bem. Só que, fora isso, nas jogadas de linha de fundo, nas jogadas de condução de bola, na jogada de uma bola esticada, dele correr um pouco mais com essa bola, ele tropeçava na bola, ele perdia tecnicamente. Então, assim, para ele dominar uma bola é muita dificuldade, e todo mundo sabe que ele tem essa dificuldade. Só que hoje ele extrapolou, hoje ele estava péssimo, péssimo. Só que em momentos decisivos de finalizações ali, ele esteve presente e finalizou bem. Aí eu não critico ele por não ter feito os gols que ele poderia ter feito com as suas finalizações, porque o goleiro Denis é que teve mérito ali nessas jogadas. Então, assim, primeiro tempo o Atlético, no geral, foi melhor, porém, assim, não dando uma segurança para que no segundo tempo a gente achasse assim, não, segundo tempo o Atlético resolve o jogo, o Atlético vence e garante aí os 3 pontos para continuar vivo até a última rodada. E o Atlético veio para o segundo tempo, veio melhor ainda, daí o Atlético veio visivelmente melhor que a equipe da Ferroviária no segundo tempo. O Atlético veio criando jogadas, veio tocando bem a bola, a defesa ali com o Teran, com o Arthur Dias, muito segura. O Arthur Dias cometeu no primeiro tempo ali um erro, e, se eu não me engano, custou para... Não foi para ele que custou um cartão amarelo, acho que foi para o Léo Derek, que tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, mas o Arthur Dias cometeu um erro, ele fez uma falta boba que poderia resultar em gol para a Ferroviária, mas no mais, assim, o Arthur Dias, o Teran, muito seguros, e o Santos sem trabalhar, o goleiro Santos sem trabalhar, Benavides voluntarioso, porém cometendo alguns erros, não erros defensivos, mas erros de criação, mas assim, na média ele ainda fez um bom jogo. O Léo Derek, às vezes escondido, e às vezes que ele tentava aparecer, ele até aparecia bem, só que ele se escondeu mais do que apareceu, e teve a infelicidade no segundo tempo de se machucar, ou felicidade, porque ele saiu, entrou o Leozinho, Patrick foi deslocado para a lateral,
e o Leozinho foi decisivo no jogo. Dito isso, o Atlético dominava o jogo do segundo tempo, até parecia que faria o gol naturalmente, só que já eram 27 minutos e o gol não saía. O Atlético estava desperdiçando oportunidades. Ali o Mendonça teve a oportunidade numa jogadaça do Leozinho de cabeça, o Mendonça chutou, o Denis fez uma defesaça, depois em chutes de média e longa distância, o Denis comparecendo bem, o Denis, o goleiro da Ferroviária, o Viveiros finalizou. O Viveiros, eu achei que no primeiro tempo ele se preocupou mais em reclamar do que jogar. Ele estava irritado com a marcação individual em cima dele, então ele reclamou mais do que jogou. No segundo tempo, ele fez o segundo tempo melhor, ele conseguiu retomadas de bola e criar situações boas de gol. Então o Viveiros, ele com essa sua velocidade e porte físico, ele sabendo usar bem o seu porte físico, que é um porte físico de atleta, diferente do porte físico do Patrick. O porte físico do Viveiros é um porte físico de atleta, e ele sabe usar bem o seu porte físico e mesclando com a sua velocidade, ele criou boas situações, finalizou não tão bem, alguns chutes por cima, outros chutes o goleiro Denis defendia, talvez se ele caprichasse mais o goleiro deles não defendesse. Mas o Atlético continuou no segundo tempo melhor, só que, como eu falei, era 27 minutos, o Atlético desperdiçando oportunidades, e numa bola que sai lá da defesa da Ferroviária, num chutão lá da defesa da Ferroviária, em que numa disputa do Teran, acho que é o Teran que estava na jogada, com o centroavante, acho que o Carlão estava na jogada com o Teran, ou não, o jogador que fez o gol, né? O Fal, o jogador que fez o gol que estava na jogada, com o Teran e com o Santos. A bola era para o Santos, tanto é que o Santos saiu da área, e aí foi lá para dar o balão, para devolver esse chutão lá para a área da Ferroviária. Só que o Santos cometeu um erro absurdo, um erro que eu diria que é até imperdoável por um goleiro da categoria dele, né? Um jogador medalha de ouro olímpica, jogador de seleção principal, jogador campeoníssimo pelo Atlético, campeão nacional, campeão internacional. Cometeu um erro ali, um erro de jogador de pelada, jogador de fim de semana, e ele furou no chutão, a bola passou por ele, o Fal, que estava na jogada, só teve o trabalho de recolher essa bola, levar ela um pouquinho e meter ela, chutou para o gol, Ferroviária 1-0. Ali a coisa complicou, e complicou muito porque foi visível no semblante dos jogadores do Atlético aquele desânimo total. Os caras, assim, não acreditaram. Primeiro que eles já era 27 minutos do segundo tempo, e o Atlético criando oportunidades e não fazendo, aquilo lá ia desgastando a equipe, e a equipe, querendo ou não, ia cada vez mais desacreditando na vitória, porque estava criando oportunidades, mas não estava fazendo, o tempo estava passando, e fisicamente a coisa pega. Fisicamente, daí você também diminui o ritmo, e as oportunidades elas acabam sendo menores, né? Acabam sendo menos oportunidades, com a questão física já da metade do segundo tempo para frente. Questão física, numa cidade como Araraquara, que é um sol para cada um, mesmo no mormaço lá é um sol para cada um. Então, e a equipe 27 minutos do segundo tempo, 0-0, e daí toma aquele gol do jeito que tomou, é uma ducha mais do que fria, uma ducha geladíssima na equipe. Só que o Atlético tinha que continuar tentando fazer alguma coisa. Daí o seu Odair Helman empilhou a equipe de atacantes.
tirou um, tirou outro, daí colocou Renan Peixoto, colocou Luiz Fernando, o Leozinho já estava em campo, e ele foi o diferencial para essa vitória do Atlético. Colocou João Cruz, que fez o gol de empate, né? E numa bola parada, lá pelo lado esquerdo, o João Cruz foi cobrar essa falta, ele foi jogar na área, ele mesmo, após o jogo, confessou que ele foi fazer o cruzamento, mas o cruzamento dele foi tão perfeito, que a bola foi do gol e encobriu o goleiro Denis, que até então vinha sendo o melhor em campo da equipe da Ferroviária, que se o jogo estava 1-0 para a Ferroviária, e até mesmo quando estava 0-0, era porque o goleiro Denis estava salvando a pátria da Ferroviária, mas goleiro a gente não pode elogiar antes de terminar o jogo. Aí, num cruzamento perfeito do João Cruz, que foi tão perfeito, que veio lá do lado esquerdo de ataque, a bola entrou por cima, encobriu o goleiro. Atlético 1, daí Ferroviária também 1. Esse jogo, na hora, desmanchou aquele semblante desanimado dos jogadores do Atlético, que não quiseram nem saber. Não, empatamos, vamos ganhar esse jogo. E foram para ganhar. Aí, com 30 e poucos minutos, já começaram a jogar para cima, até correr o risco de tomar o segundo gol. E quase o Atlético tomou o segundo gol. Mas o Teran, como falei, e o Arthur Dias, muito bem no jogo, evitaram. Né? E o Atlético, com 1-1, vamos ganhar esse jogo. A gente com 1-1, com empate, a gente se mantém ainda no G4? Não, mas vamos ganhar o jogo. E o Atlético foi com tudo para ganhar o jogo, ficou lá forçando pelo meio, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e até que pelo lado direito, numa jogadaça do Leozinho, que ele entrou realmente, ele é um jogador que ele é impetuoso, ele vai para a individualidade, não quer nem saber, e na maioria das vezes ele ganha das disputas individuais, erra muito, mas ganha, e às vezes que ele ganha, ele daí surge jogadas produtivas, né? Então ele, numa individualidade lá pelo lado direito, cruzou da cabeça do Renan Peixoto, que havia acabado de entrar. Renan Peixoto, como centroavante, que fez lá Atlético 2-1 aos 50 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Atlético em 10 minutos virou o jogo. O Atlético em 10 minutos, ele de quinto lugar, que ele estava caindo para a quinta colocação com a derrota, aí ele voltou, ele foi para a quarta colocação, e nos 50 minutos o Atlético voltou a ser o vice-líder da competição e com chances. Olha que loucura, o Atlético pode até ser o campeão, porque o rival tá bobeando, a taça estava ontem lá no estádio dele, estava ontem lá no Chiqueirão, estava lá a taça, os caras não quiseram levantar a taça lá. Então, hoje poderiam até comemorar o título, mas o Atlético no minuto final não deixou. Deixou tudo para outra semana. E é aí que eu quero entrar nessa questão. Eu acho que uma semana de folga, não é de folga, lógico, os jogadores vão treinar durante a semana e tudo mais, mas uma semana treinando, a equipe, querendo ou não, ela volta um tanto quanto fora de ritmo. Isso é público e notório. No futebol brasileiro, time que joga apenas uma vez por semana não consegue jogar iniciar pelo menos um jogo com um ritmo de jogo. Então isso tem sido perigoso, mas não está interferindo aí nas vitórias do Atlético. Talvez interfere no início dos jogos, o Atlético passa por um apuro ou outro, mas o Atlético acaba dando a volta por cima e vencendo os jogos. Outra questão, eu falei que quando faltavam 5 rodadas para o final, eu falei, o Atlético só ganhando as 5 para voltar para a Série A. Ou seja, tivemos 4 rodadas, o Atlético ganhou 4, falta uma. Só que agora o Atlético pelo menos não tem
que ganhar em 5. O Atlético, com um empate, o Atlético volta para a Série A. Um empate diante de um América Mineiro, que vem para Curitiba. O jogo vai ser na Arena, mais uma vez lotada, porque só o Atlético coloca mais de 40 mil pessoas no seu estádio. O rival não consegue colocar, nem para levantar taça, não consegue colocar 40 mil no seu estádio, só a torcida do Atlético, que realmente é a maior torcida. Então o Atlético coloca lá, com certeza teremos mais de 40 mil pessoas lá na arena do Atlético, e o empate nos garante a classificação. Dependendo dos outros resultados, até mesmo se o Atlético, se acontecer aconteceu o improvável, mas com a matemática a gente não pode brigar, né, e do Atlético perder, e ainda assim, dependendo dos outros resultados, o Atlético até pode, mesmo perdendo, garantir uma vaga, mas eu acho que se o Atlético perder, o Atlético cai fora, porque dificilmente a Chapecoense e o Criciúma vão deixar de fazer o serviço na última rodada. Dificilmente essas equipes vão deixar de pontuar, né, de conseguir as suas vitórias. Então o Atlético não pode bobear, mas não pode jogar pensando em empatar. Sabe por quê? Porque se o Atlético vencer e o rival perder, o Atlético é campeão. Então olha só que loucura que é. Eu não canso de falar que loucura que é essa Série B. E talvez a Série B mais louca de todos os tempos. Porque o Atlético é o vice-líder, ele pode ser campeão, ao mesmo tempo que ele pode ser campeão, ele pode não classificar para a Série A, ele pode sair no G4. Né? Então eu não posso chegar aqui e falar, não, nós estamos já na Série A do ano que vem. Não posso falar isso, porque com a matemática não dá para brigar com a matemática. A matemática é uma ciência lógica, então o Atlético tem que fazer a sua parte, que é pelo menos o empate diante do América, que não tem mais nenhum interesse nessa competição. O América está livre de rebaixamento, mas jogos assim, que são jogos perigosos, pode ver a questão lá do Volta Redonda, que complicou para a Chapecoense, né, o próprio América Mineiro. Só que, se bem que o América Mineiro ainda no jogo com a Chapecoense, ele dependia de uma vitória para se livrar, né? Mas o próprio Paysandu quase complicou o rival. O rival venceu por 2-1 lá, mas foi numa draga danada. Então, assim, não dá para piscar o olho, né? Senão a coisa complica. O Atlético, lógico, eu canso de falar aqui, tecnicamente, o elenco, o investimento é outra prateleira, muito acima dos adversários dessa Série B. Só que talvez até por isso que o Atlético ainda não tenha garantido a classificação, ainda dependemos de um empate na última rodada. Por quê? Porque o Atlético hoje ele tem uma equipe, ele tem uma base mais de Série A do que de Série B. Só que, lógico, estamos aí para a última rodada, esse elenco soube absorver o que é uma Série B, mas deixou para absorver isso só no segundo tempo, no segundo turno da competição. O elenco começou a assimilar o que é uma Série B no segundo turno, e tendo feito um primeiro turno horrível, um péssimo primeiro turno, aí não tinha como, mesmo que fizesse a melhor campanha, a campanha de campeão, porque a campanha de campeão no segundo turno é do Atlético, mesmo assim, devido ao péssimo segundo turno, o Atlético ainda depende desse empate. Mas o Atlético, com uma vitória e com a derrota do rival, o Atlético pode ser campeão. Então, é uma loucura total. Não precisava ter sido dessa forma. O Atlético, a diretoria do Atlético não precisava fazer os torcedores atleticanos, eu, você, não precisava fazer a gente passar por isso, mas cometeram muitos erros. Só que é aquele ditado, antes tarde do que nunca. Então conseguiram corrigir muita coisa continua errado,
A preocupação é que, mesmo subindo para a Série A, já em janeiro, dia 29 de janeiro, se eu não me engano, já começa a Série A. Então, o Atlético, eu posso dizer que tem até uma base para a Série A, mas não tem um elenco formado para a Série A. E isso vai ser uma corrida contra o tempo, se o Atlético garantir a sua presença na Série A do ano que vem. Se o Atlético garantir a sua presença na Série A do ano que vem, de repente até como campeão, ou dar 3 socos aqui na madeira, nesse MDF, o Atlético não pode ficar de fora. Fazer o que o Atlético fez nesse segundo turno, ficar de fora, não pode. O Atlético tem que subir de qualquer jeito e, quem sabe, como campeão. Tchau, tchau.